Boa noite a todos. É um prazer novamente estar participando deste canal, junto a essa casa espírita que sempre nos envolve, nos recebe com muito carinho, com um nome muito especial, muito carinhoso, de Chiquinho. E agradeço pelo convite. Eu sou Sandra Garcês, sou trabalhadora do Movimento Espírita, falo aqui da cidade da Barra do Ribeiro, próxima a Porto Alegre. E pertenço à Casa Espírita A União Faz a Força. Que possamos, nesse momento, pedir ao Pai Maior as bênçãos, pela oportunidade de estarmos encarnados, para podermos abraçar essa nova família que somos nós do Movimento Espírita, que viemos para nos melhorarmos, descobrindo assim qual a melhor maneira de fazermos a nossa reforma íntima, para assim melhor procedermos. Agradecidos por tudo, e contando com a presença de benfeitores amigos junto a nós, neste trabalho, aonde nesse momento nos reunimos, te agradecemos, Senhor. Então, que possamos pedir ainda que essa paz do Mestre Jesus nos ajude a fazer as reflexões do Evangelho da noite de hoje, com o tema Cuidar do Corpo e da Mente, que vem do nosso capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no item 11, cuidar do corpo e do espírito. É tão importante a gente perceber que o corpo está a serviço do espírito. É importante percebermos que estamos como espíritos encarnados. Não dá para nós ignorarmos que temos um comprometimento com essa casa, que é o nosso corpo material, o nosso corpo físico. Esse corpo é o templo do espírito. O que significa a palavra templo? Que vem lá do latim templum, que significa local sagrado. Aí percebemos que essa vestimenta que temos enquanto encarnados é o nosso templo. É um local sagrado, porque recebe aqui o nosso espírito. Sem ele, nós não conseguiríamos passar pelas experiências aqui nesse planeta. E não conseguiríamos também desenvolveríamos como espíritos que somos, como espíritos eternos e que temos o objetivo de nos melhorarmos. Porque através dessas vivências, dessas experiências aqui, nesse plano do encarnados aqui, é que tem a possibilidade do grande aprendizado de evoluir. Esse é o nosso objetivo. Lá no Livro dos Espíritos, no item 135, nós vamos entender um pouquinho melhor essa formação do que a gente é. Nós somos espíritos que, quando encarnados, estamos formados por 3 partes essenciais. Primeira, nós, espíritos imortais, a alma como espírito que está encarnado e o corpo, que é o ser material, e ainda um terceiro, o princípio intermediário ou perispírito.
que é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório do espírito. Muito bem. Neste capítulo 17, nesse item 11, tem um questionamento sobre por que muitos, durante muito tempo, por crenças antigas, achavam que se nós nos autoflagelássemos, se nós fizéssemos machucasse, se nós fizéssemos mortificava a carne, nós alcançaríamos a perfeição. Temos muitos exemplos de pessoas que ficavam se autoflagelando, achando que com isso já era suficiente para conseguir o céu. Eu vou evoluir, eu vou crescer, vou ser bem vista aos olhos de Deus, porque eu estou maltratando este corpo. Bom, ao contrário disso, sabemos que devemos cuidar deste corpo, porque se nós o maltratarmos, isso vai influenciar diretamente do nosso espírito. E para que ele fique bem, nós temos que ter esse corpo disposto, saudável, são, vigoroso. E que temos que ver que temos na realidade duas correntes. Uma corrente que é dos ascetas, que é para eliminar qualquer prazer físico, para que você consiga assim, abatendo o corpo, crescer. Essa é a visão antiga dos ascetas. E temos a visão materialista, que é o oposto disso, que ignora completamente a existência de uma alma, de um espírito. Ele entende que é o corpo e nada mais. Mas tanto é que os materialistas acreditam que após o corpo morrer, acabou, não tem mais nada. Tanto um lado quanto o outro são duas violências. São violências porque são extremos e não condizem com a realidade. E quem tem uma linha ou outra que estão nos excessos, eles estão com certeza em desarmonia. Mas também tem muita multidão, muitos de nós não estão se importando para ir para um lado, para ir para um outro. E vai levando o corpo, vai levando ao espírito mais ou menos, o corpo mais ou menos, é aquele que sobrevive, mas que não se importa nem com um, nem com o outro. Mas aí vem o Espiritismo mostrando para a gente realmente a relação entre o corpo e a alma. Como é indispensável mudar. E aí, dessa forma, a gente já ouviu aquela frase que diz assim: mente sana in corpore sano, que significa mente sadio, corpo sadio. A harmonia entre o ser físico, material, e o ser imaterial. Essa é a grande conquista, o grande objetivo. A Organização Mundial da Saúde, ele entende, e é um conceito bacana, que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental
social. E é dessa forma que nós teremos a ausência de doenças. Vamos refletir e perguntar até se às vezes todos passamos ao procurar um médico e ele, você vai num cardiologista, ele vai lá, examina o seu físico, vai lá o coração, vai no otorrino, né? Tratar do ouvido, ele vai tratar individualmente do ouvido. E ele não enxerga o ser humano como um complexo, vai tratar só o corpo, tá errado, tá equivocado. Se nós não conseguimos perceber e se não nos trouxer nada da informação de que é importante tratar a matéria quanto o espírito, e os dois se mantendo em equilíbrio, eles vão andar juntos, desta forma há o desequilíbrio. Quando não entendermos que nós somos um todo, quando a gente começa a pegar e pensar em só um aspecto, fica falho. Perde-se aí o equilíbrio. A partir daí, o espírito vai mostrando pra gente que a partir disso nós temos cada vez mais maior responsabilidade sobre nós. Esse nosso envoltório carnal é nossa responsabilidade. Cada encarnação, cada existência física que aqui estamos foi extremamente planejada. Nem nada é por acaso. Nós elaboramos isso e quando nós recebemos a oportunidade de vir, nós fizemos lá o nosso planejamento e é nos oportunizado esta vinda, nós temos responsabilidade para com isso. Então, é uma bênção. E daí temos que aproveitar o melhor. E devemos saber que tem uma fila de espíritos lá no plano espiritual, ainda aguardando para reencarnar, ainda querendo estar aqui para exercitar. E muitas vezes nós aqui, que tivemos a bênção de aqui estar, não estamos agindo de maneira correta para cuidar. Então nós temos que aproveitar. Então, este corpo, este envoltório carnal foi extremamente planejado para atender às nossas necessidades nesta encarnação. Olha só a responsabilidade que temos quando a gente encarna, que temos essa responsabilidade, nós recebemos o corpo preparado especialmente para desenvolvermos o que viemos aqui fazer, o que anteriormente tinha sido combinado, para aprender, para desenvolver. E às vezes, nessas idas e vindas, a gente se perde. Nós esquecemos que o corpo é uma responsabilidade nossa e não cuidamos o suficiente dele. Ou ao contrário, cuidamos em exagero. Esquecemos de achar o equilíbrio do corpo e do espírito. Porém, quando a gente acaba com esse corpo físico, ou de maneira inconsciente ou consciente, por exemplo, com o suicídio, tirando essa oportunidade, né, com esse corpo material, nós ficamos muito desequilibrados, principalmente quando retornamos à casa espiritual, que é lá do outro lado. Há um prejuízo muito grande.
Só que não é só o suicídio consciente, existe também o suicídio inconsciente, aquele que vamos deteriorando nosso corpo. Vamos deteriorando com hábitos ruins, com má alimentação. E tem um diagnóstico de uma doença onde não cuidamos direito, ou através dos vícios vamos prejudicando o nosso corpo, até que ele entra em um colapso. E aí a gente fala assim, ó, bah, que destino! E não é o destino. Nós temos sim o livre-arbítrio, porque ele foi extremamente planejado para nós na carne. Mas temos o livre-arbítrio porque nós recebemos o corpo e o que vamos fazer com ele? Então, se a gente vai maltratando esse corpo inconsciente, entramos com certeza com esse livre-arbítrio equivocado e foi uma decisão nossa, foram caminhos que nós escolhemos, temos toda a responsabilidade por isso. Imaginemos quantas idas e vindas nós já perdemos isso, toda essa oportunidade da nossa experiência aqui. E hoje viemos novamente com a promessa de cuidar, de fazer, de ficar, de ser melhor. E aí, equivocadamente de novo, nós acabamos negligenciando e nos perdendo. Paulo de Tarso, quando manda a carta aos Coríntios, ele fala assim, ó, que o corpo é uma vestimenta, é uma habitação do espírito. Ele diz, nosso corpo é o templo do espírito e que momentaneamente ele habita em nós, provenientemente de Deus, quando que devemos glorificar e agradecer a oportunidade e ainda bem dizer. Então, a partir daí vemos que é errada essa crença, né, de que a gente não consegue ver o reino de Deus se nós viermos nos machucar, danificar esse corpo. O que será que Deus quer de nós? Que a gente se mortifique ou que a gente fique de bem, que cuide todo desse vaso que Ele nos concedeu? Então, muitos também buscam a essência fazendo promessas. Quantos de nós já fez alguma promessa, né? Que nós vamos andar tanto tempo, ou nós vamos fazer alguma coisa sempre negociando. E quantos temem a Deus e que aí vai dar o sacrifício, né? Para que Ele possa atender as nossas necessidades. Será que é isso mesmo que Ele quer? Que nós façamos penitência para que Ele nos ouça? Não, é equivocado. Nós com certeza somos ouvidos, não só somos ouvidos hoje, mas Ele espera, porque Ele já nos deu a oportunidade, né? Ele já espera que a gente faça o correto. Então, o sacrifício que muitas vezes fazemos de não nos alimentarmos direito, de não nos cuidarmos direito, vai valer alguma coisa para Ele? Ou somente para nos... para que a gente possa se confortar achando que vai agradar a Deus e na realidade a gente está buscando uma desculpa para nós mesmos. Então, não faz diferença nenhuma para Deus. Ele é um amigo, Ele vai dizer para a gente olhando de lá, olha aí, ó, o templo que tu estás vestindo, que tu está usando e não estás cuidando, é o que você pediu, é que eu estou te proporcionando. Então Ele não quer sacrifício de ninguém.
não quer nada, ele quer uma mudança, ele nos oportunize uma mudança, que nesse ir e vir, nessas várias oportunidades que ele nos concede, nós possamos melhorar, encarnação após encarnação, esse corpo novo que nesse planeta a gente aprende. Passemos pelas vivências, passemos por experiências e que a gente cresça. E crescer significa diminuir nossos vícios, nossos defeitos, substituir esses vícios negativos por coisas positivas, por virtudes. São conquistar virtudes. Então, cada encarnação a gente vem aqui para trabalhar essas mazelas e defeitos que temos para a melhoria. Em cada encarnação, nós conseguimos, de 10, vamos dizer, itens, a gente consegue fazer um. Numa vez eu conquisto a ganância, quer dizer, deixo, né, de ser ganancioso. Então, cada uma eu vou ser, vou buscar a conquista, né? Deixar muitas vezes a preguiça de lado, vou vencer a maledicência. Quanto mais eu estou consciente, mais eu evito o erro, porque é uma ferida que os defeitos provocam em nós. Nós ficamos nos corroendo. A inveja, tudo que eu quero do outro. Então, são vários vícios que a gente tem, né? Ou também de nós nos revestirmos, de enchemos de orgulho e passamos a pensar só no eu. Então, quando a gente tem que fazer essa reflexão para que eu possa me melhorar. Então, quanto mais a gente se despir desses nossos defeitos, mais vamos crescer, mais estaremos no aprendizado. Então, estamos vendo aqui que não é não cuidar do corpo que vai fazer a gente crescer. Nós temos que crescer em paralelo, em conjunto. Vamos agora falar dos exageros. Lembra daqueles materialistas que não pensavam na parte espiritual? Que também não é só isso. Por quê? A gente precisa do equilíbrio. Então, aquele que nem se liga na parte material, não está nem pensando se eu estou falando mal de alguém, ou se eu estou pensando só em mim. Ao contrário, só pensa no corpo, também é um exagero. É uma pessoa que só vive pensando no prazer físico, que vive pensando só na aparência. Eu vou ter que fazer plástica, vou ter que botar um botox para ficar melhor, para ficar maravilhosa. Malhar muito, perder horas na academia e viver só isso, deixar como prioridade isso, só deixar o corpo como escultura, está errado. Não, não está errado. Ao contrário, mas há muitas maneiras de nós mantermos o nosso corpo. Fazer exercícios, caminhadas, porém estamos falando em não viver só para isso. E daí é que eu exagero quando a gente faz só isso. Tá? Então, devemos sempre lembrar que o corpo é habitado pelo espírito. Temos que cuidar. Temos que ter atitude saudável. Priorizar as duas partes, não só a material, como a espiritual. Então, para que a gente possa ficar meio equilibrado e cuidar do corpo e da mente, né, e do espírito, temos algumas práticas saudáveis para fazer. Uma boa alimentação, cuidar da higiene. A gente esquece muitas vezes de dormir a quantidade necessária de horas, descansando o corpo para dar oportunidade para o corpo se renovar, se refazer, se restabelecer.
práticas esportivas, para que a gente possa manter o nosso corpo saudável, o contato com a natureza, lazer. Nós precisamos de lazer, sim, e muito mais, mas também precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar, ter uma rotina, ouvir uma boa música, nos abastecermos de livros, de literatura, de contato com as pessoas, de ouvir uma boa música. Muitos de nós estamos vivendo no momento em que a gente está esquecendo de manter o contato com o outro. Nós estamos numa era digital que a gente acaba criando vícios e que são vícios perigosos, aonde a gente fica dependentes da tela. Então, vamos pensar se a gente não está excessivamente viciado nas telas, porque isso deixa o corpo parado, a mente vendo muitas informações e a gente começa a ficar com a mente doente. Até o olho fica doente, fica ardido, não é? Tanto é que essas lentes novas, eles oferecem aquelas lentes azul para proteção de tela, né? E hoje nós temos o trabalho e trabalhamos no computador, trabalhamos no celular, nós temos que cuidado com isso. E aí muitas vezes a gente diz que não está em vício nenhum, mas isso é um vício. O trabalho hoje é um vício. Joana de Ângeles nos disse: levamos milênios tendo vícios, vamos levar outros tantos milênios para desfazer esses vícios. Né? Então, a gente não percebe, mas vira fuga essa tela, essa sensação de olhar só no trabalho, que é esse computador, que é esse notebook, que é, né, essa coisa assim, eu trabalho de casa, esse trabalho né, que a gente diz, trabalhar em casa, home, né? Então, isso é cansativo. E isso vai nos trazer problemas que a gente fica nesse marasmo. E aí a gente tem que rever como é que está isso em nós, como está no dia a dia. E aí, esses são os defeitos, isso é o que a gente deve melhorar. E agora vamos falar de algumas práticas para o espírito. O que nós devemos atentar para o espírito nesse momento? Em primeiro lugar, se você não viver, eu não viver, percebendo o quanto é importante me amar aqueles que estão ao meu redor, amar as pessoas, a natureza, observar a criação de Deus, nós não crescemos, nós paramos. Então, agora, a nossa responsabilidade na parte física e material é não estacionar, é nos cuidarmos para crescermos, nos amar, não nos culpar pelas coisas erradas, porque a perfeição não existe, não temos isso. Não nos envenenemos com as mágoas, com rancores. Vamos procurar substituir erros, rancores, por virtudes, por boas práticas, que a partir daí vamos ter pensamentos positivos, vamos desenvolver a nossa compaixão, olhar ao outro e me olhar. Né? Orar, que é a ferramenta principal para se ligar ao alto, no vertical, com o Pai. Aquele meu irmão da pátria espiritual que está no caminho comigo, que aceitou estar no caminho comigo. Observar toda a criação. Nos reconectar com o Pai Criador. Então, dessa maneira é que nós vamos fazer essa mudança.
Nós estamos aqui por algum tempo e por um objetivo. Vamos aproveitar o máximo possível desse momento. Quando a gente fala em cuidar do espírito, a gente precisa se conhecer para que se nos autotransformemos. Nós temos essa responsabilidade. E assim, nós vamos refletindo sobre isso. Precisamos perceber que toda vez que passamos pelo desamor ou que passamos a não olhar pelo outro, quando não percebemos o quanto é importante a gente estar em harmonia conosco e com o outro, nós passamos por um desequilíbrio muito grave. E aí, esse desequilíbrio, ele passa a corromper as nossas células do nosso corpo. E aí acabamos desenvolvendo em nós as doenças. Muitas vezes a gente fala dos suicídios inconscientes. E é nesse momento que a gente tem que entender que nós estamos provocando em nós essa carga de autodestruição, essa carga negativa do desamor, do ódio, do rancor. E isso nos afeta muito, afeta todo o nosso ser. Tanto o espiritual quanto o físico ou material. Vamos refletir sobre tudo isso que é tão importante para a nossa vida. Vamos mudar as nossas práticas, vamos entender a importância do nosso corpo para beneficiar a experiência que estamos tendo aqui como espíritos neste planeta hoje. Então, a partir daí, somente agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre a importância de nós nos voltarmos para nós, nos identificando como seres do Criador, mudando práticas, melhorando e nos equilibremos, que nós possamos nos cuidar. O auto-amor é importante para que nós possamos também cuidar de nós, do nosso ao redor, do nosso planeta. É importante cuidar da nossa casa, e a nossa casa física, aonde a gente mora, e nosso planeta. Ela é templo para acontecer as coisas boas da nossa evolução, e é dessa forma, para as coisas boas da e na nossa evolução. Então, finalizando então a nossa reflexão, que possamos levar para a nossa vida essa busca da melhora, porque em outras oportunidades estaremos novamente aqui buscando a mesma coisa e com certeza melhores, porque hoje nós somos o melhor de todas as vindas. O resultado de hoje é o melhor. Então, eu agradeço a atenção de todos, que possamos refletir, muito repetitiva eu fui também, né? Mostrando, refletindo, refazendo, refalando, mas que nós possamos, enfim, nesse momento, através da oração, voltar o nosso pensamento a Deus, porque é nesse momento que vamos agradecer pela grande oportunidade, Senhor, que Tu nos dá de mantermos vivas a nossa vontade de querer, de avançar nesta casa provisória que aqui está, pois nosso espírito é eterno e deveremos sempre cuidar de ambos. Que a paz, que o amor do Mestre Jesus envolva a cada um desses irmãos que conosco estão, a cada lar que receber a Tua luz, a Tua presença, possam estar em vibrações do bem e do amor. Muita paz e muita luz a todos nós e até uma próxima oportunidade.